Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras 3, Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante para a equipe alviverde, que consegue melhorar a sua média de gols, que consegue passar mais uma partida sem levar gols, e uma derrota muito significativa para o Bahia, que se complica, tem a sua defesa mais uma vez muito criticada, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro e, além de tudo, se encontra com a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, vivendo o seu pior período, a sua pior fase nessa edição, e o torcedor baiano bastante traumatizado com a temporada passada, quando a equipe só conseguiu 4 vitórias no segundo turno, depois de fazer o melhor turno da história do clube, estando na 7ª colocação com 31 pontos conquistados. Agora não tem aquela gordura, tem apenas 28 pontos e, por enquanto, precisa pontuar bastante ainda para esquecer essa história de rebaixamento. Bom, para falar dessa partida, eu quero trazer aqui uma introduçãozinha curta, que é a seguinte. O Palmeiras venceu bem esse duelo? Aliás, antes de falar isso, você que acompanha meu trabalho sabe que eu estive lá no gramado do Allianz Parque, eu transmiti a partida como repórter de campo no Esporte Interativo lá na TNT, portanto a análise de hoje tem uma visão mais do campo. Eu assisti aos melhores momentos depois para complementar o que eu tinha acompanhado do gramado, até porque fiquei um pouco mais distante do centro, hoje foi mais difícil tirar grandes conclusões de lá da altura do gramado. Não à toa, os técnicos têm os seus auxiliares lá na parte de cima e o tempo todo falam com eles. O próprio auxiliar, o João Martins, fala o tempo todo com quem está lá em cima, com o Abel Ferreira, com os outros membros da comissão técnica, porque é muito difícil, de fato, você tirar grandes conclusões do nível do gramado, principalmente quando você está falando do outro lado do campo. Mas eu resolvi assistir os melhores momentos para corroborar com aquilo que eu havia percebido, para passar para vocês essa visão do gramado, um pouquinho mais de conteúdo. E aí, eu vou trazer essa introdução. O Palmeiras venceu bem? Sim. Palmeiras poderia ter feito mais gols? Sim. Mas, e esse mas que eu vou colocar, eu vou deixar lá para o fim do vídeo. Agora eu vou falar um pouco da parte ofensiva do Palmeiras. Por quê? Porque é bem interessante analisar o que o Palmeiras tem conseguido ofensivamente, a média de gols cada vez maior. Nos últimos 17 jogos foram 41 gols marcados. É uma equipe que mostra inteligência ofensiva. Inteligência ofensiva que aparece no primeiro gol. E aí eu vou pegar a minha prancheta tática, que tem, não liguem para os números, tá? Mas tem alguns, e não liguem também para o bom reflexo do ring light que vai aparecer aqui. Mas é o seguinte, você está enxergando aqui o Rafael Veiga, o William, o Breno Lopes, o Rony e o Mike. E aí que está o grande ponto. Esse é o posicionamento padrão. No primeiro gol do Palmeiras, você vai perceber que quem está com a bola aqui não é o Veiga, é o William. O Veiga aparece aqui e o William está carregando a bola para cá. E aí ele consegue localizar o Breno Lopes, e quando ele localiza o Breno Lopes, ele, que é o William, infiltra. E o Rafael Veiga vem para cá. E o Rony aparece no segundo pau. E o Mike faz uma ultrapassagem. E essa ultrapassagem é muito importante. Por quê? Porque ele consegue pegar essa bola localizando justamente os jogadores na posição correta. O Rafael Veiga está onde ele costuma fazer gol. O Rony está no segundo pau como uma opção de bola mais alta. O William está esperando no miolo de zaga para brigar. E aí o Veiga entra também. No fim das contas, o Palmeiras tem o seu posicionamento ofensivo já com 3 opções de ataque e o Breno aparecendo também, com o Mike alcançando a linha de fundo nessa ultrapassagem. Qual que é a inteligência? A inteligência é a ocupação de espaço, trocando de posição e principalmente a jogada trabalhada. O Breno Lopes, ele não faz porque veio da cabeça dele a ideia de que o Mike passaria. Não, estava trabalhado para o Mike passar quando o Breno Lopes recebesse uma bola na entrada, ou melhor, na quina da grande área. E aí a jogada sai, o William acaba complementando para o gol depois do Douglas dar um tapa nela, a bola sobra e o William coloca na rede. Inteligência. Quis separar esse lance que é curtinho, não é muito difícil de entender, mas ele é muito inteligente, ele é muito relevante. Por quê? Porque mostra que é um time que está entendendo o que está fazendo coletivamente. Você não necessariamente tem que estar só no seu espaço para entender qual é a sua função. E o Palmeiras mostra isso cada vez mais em diversas posições. E esse lance ficou muito claro como a equipe consegue girar as engrenagens e no momento de finalizar, todo mundo está bem postado, bem colocado para gerar o perigo
e muito provavelmente tirar o gol, como aconteceu. Bom, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, tem uma jogada de tabela na linha lateral, do Breno Lopes, na linha de fundo, do Breno Lopes com o Mike num 2 contra 2 perfeito. E aí o Mike sofre o pênalti. Quando ele sofre o pênalti, você vai perceber, se assistir os melhores momentos, lá no Esporte Interativo, no YouTube do Esporte Interativo tem, que ele tinha as opções bem postadas na área, de segundo pau, de bola para trás e de infiltração. De bola para trás, quem estava ali, livre para receber, e ele receberia fatalmente, se o Mike não fosse calçado e sofresse o pênalti, Rafael Veiga. Provavelmente faria mais um daqueles gols em que ele pega de frente e enche o pé. No fim das contas, houve o pênalti, mais uma jogada trabalhada, dessa vez de linha de fundo com uma tabela do Breno Lopes e do Mike, se entendendo muito bem, e o Palmeiras faz o segundo gol de pênalti com o Rafael Veiga, que muito provavelmente faria se o Mike conseguisse acertar o passe antes de ser calçado, antes de sofrer a penalidade. O terceiro gol do Palmeiras mostra como o Veiga é um cara importante dentro desse sistema ofensivo que a equipe cria. E não só porque ele consegue aparecer na hora certa para receber um passe e finalizar no meio, na meia-lua, onde ele costuma fazer gols, não só como ele ocupa espaço de quem abre espaço, sai da sua função, não da sua função, sai da sua, digamos assim, do seu desenho tático fixo, foge dali para ocupar um outro espaço e o Veiga ocupa esse espaço e depois faz a leitura para voltar ao espaço correto, porque já foi abandonado para aquele jogador, que no caso é o William no primeiro lance, que já atacou um espaço maior. Quanto espaço eu falei agora? Se você ficou confuso, pode me xingar. Mas o que eu quero dizer é, um jogador que tem inteligência para ocupar espaços em qualquer lugar do campo e em qualquer fase defensiva ou ofensiva. E o Rafael Veiga dá um passe fantástico do meio de campo para o Rony fazer o terceiro gol. Um passe por cima, um passe longo, que está bem distante de ser uma ligação direta, mas sim uma bola na grande área, com observação atrás das linhas dos volantes. O Rony consegue fazer um domínio, tira 2 jogadores do Bahia e faz o gol aos trancos e barrancos, mas conseguindo, por mérito, tirar 2 jogadores da jogada. Bom, os 3 gols do Palmeiras no primeiro tempo, esse é um outro ponto. Quando você consegue transformar a sua intensidade e o seu volume de jogo em vantagem no placar. E não só de 1 ou 2 gols, mas de 3 gols. Por quê? Porque certamente a energia que você colocou ali, ela vai ser cobrada depois. Porque o jogador, claro, trabalha para ter 90 minutos de alto rendimento, mas é impossível você manter a intensidade alta durante 90 minutos. Talvez em um jogo, 2, na verdade 1, e depois você vai fazer isso, 2, 3 jogos. Depois, já mais 2 jogos, você consegue de fato fazer tudo com uma intensidade muito grande. Tanto que o Sampaoli, que tem uma intensidade grande, gira bastante o time para que a equipe consiga manter esse giro, né, essa rotação lá em cima. No fim das contas, o Palmeiras transformou essa rotação lá em cima, essa intensidade, em gol. Tudo no primeiro tempo e deu uma tranquilidade para no segundo tempo, quando esse cansaço fosse cobrado, esse desgaste fosse cobrado, o Palmeiras tivesse uma vantagem. E poderia ter ampliado, não com o Veiga, que também conseguiu fazer a diferença em um escanteio cobrado e o Douglas fazendo uma defesaça ainda no primeiro tempo, numa cabeçada do Kusevich, bola parada do Veiga. Mas no segundo tempo quem apareceu foi ele, Gustavo Scarpa, jogador que de fato fez a diferença ofensivamente. Repare, o Gustavo Scarpa quase faz o 4º gol do Palmeiras numa batida de falta. Quer mais? O Gustavo Scarpa serve o William numa jogada de ponta direita, em velocidade, que ele poderia até escolher acelerar para a linha de fundo, mas ele percebe o William bem colocado na entrada da grande área, ele se aproxima, o Scarpa solta a bola e o William solta uma paulada. O Douglas tem que aparecer para fazer a defesa. Quer mais uma? O Gustavo Scarpa, como meia, recebe um passe e acha o Gabriel Silva entrando na grande área. O Gabriel Silva desperdiça, chuta para fora. Quer mais uma? Cabeçada do Kusevich no travessão. Quem faz o cruzamento, pelo que eu pude perceber, é o próprio Gustavo Scarpa. Então, ele, de fato, fez muita diferença no segundo tempo para a criação de novas oportunidades para o Palmeiras ampliar o placar. Não ampliou. Ficou no 3-0. Mas o placar ficou de bom tamanho, porque a intensidade colocada no primeiro tempo e a conclusão positiva de 3 dessas jogadas, claro, deixou o placar assim, com uma vantagem confortável.
Agora a gente pega e vai para a história do Mas. Aí que eu quero chegar. O Palmeiras venceu por 3-0. E tem méritos nisso, tanto que eu citei a inteligência nos gols e citei também as jogadas que o Scarpa conseguiu fazer na segunda etapa. Mas o Palmeiras sofreu. O Palmeiras precisou do Everton. O Bahia não conseguiu transformar em gols as boas chances que criou. Ainda que não tenham sido muitas, seriam suficientes para deixar o jogo, ou melhor, o placar, mais apertado. Ou até mesmo mudar a história do jogo, ou até mesmo empatar de fato. E eu vou explicar. Mudar a história do jogo significa a defesa do Everton no primeiro lance da partida, uma paulada do Gilberto, e aí é o primeiro detalhe. O Gilberto, que é o artilheiro da equipe do Bahia, é o camisa 9, reconhecidamente perigoso. No primeiro lance do jogo ele consegue receber uma bola do Juninho, do campo de defesa para o campo de ataque, uma ligação direta, na qual ele domina a bola no peito, recolhe a bola com o pé e ainda consegue observar quem tem pela frente para driblar e chutar. Teve muito espaço o Gilberto ali. Ah, mas era o primeiro lance da partida, Fragoso, a zaga estava meio desligada. Pode ser, mas se ele encaixa aquele gol que o Everton defende, a história do jogo poderia ser diferente. Precisou do Everton e precisa estar ligado nesse tipo de lance o Palmeiras para não colocar em risco, por exemplo, a vantagem que tem diante do Libertad. Não pode entrar, digamos assim, numa rotação mais baixa para ir subindo a rotação. Já tem que entrar na rotação alta. Teve um segundo lance, e nesse segundo lance o Everton não defendeu, mas a bola passou raspando o gol. Esse segundo lance tem uma tabela do Gregory e do Ramires pelo miolo da intermediária. Os dois jogadores trocam passes até a finalização do Ramires. E eles trocam passes com os jogadores do Palmeiras sem uma trava forte, sem uma pegada para travar o chute, para travar o passe, para tentar impedir o avanço dessa tabela. E o chute não sai travado, o Gomes se estica para tentar travar, mas ainda distante do que ele poderia estar para fechar. Mais uma vez o meio, a intermediária, deixando uma equipe criar. Vamos lá, vamos para o terceiro lance de perigo do Bahia. Uma jogada de contra-ataque, na qual o Gilberto e o Rossi têm muito espaço para jogar. Não à toa o Everton aparece para salvar o que seria o gol contra do menino. Por quê? Porque o Gilberto fura a bola. Porque o Gilberto, que começa a jogada, recebe o passe, o Emerson Santos não consegue travar o passe do Gilberto para o Rossi na ponta direita, o Rossi com espaço dispara até a linha de fundo, e o Gilberto não tem o acompanhamento do Emerson. O Gilberto ganha do Emerson na corrida e chega para finalizar cara a cara com o Everton na pequena área, mas ele erra a bola, o menino que desvia e o Everton joga para fora. Perceba, Rossi e Gilberto com espaço no contra-ataque e o Emerson perdendo também na velocidade. Lance de perigo que o Everton colocou para fora. Mais um lance importante. Nino Paraíba faz uma jogada de ultrapassagem ainda no meio de campo. Recebe o passe do Rossi e ele dispara em direção à grande área. O Emerson Santos não faz a falta e o Nino entra na grande área sem marcação, finalizando, exigindo uma defesa do Everton, e no rebote o Ramires acaba batendo e o Everton novamente aparece para fazer a defesa. Não pode deixar uma jogada em progressão como essa continuar. É uma falta importante a ser feita e não aquela falta que você fala, opa, essa daqui vai me dar cartão amarelo. E aí mais uma vez a jogada trabalhada que sai pelo meio. A do Gilberto sai pela direita. Essa sai pelo meio, com o Nino Paraíba fazendo uma ultrapassagem e recebendo esse passe na frente do Emerson Santos. Mais um lance importante. Bola na área. O Gabriel Novaes pega uma sobra do Mike, que cabeceia para dentro da grande área. E a zaga do Palmeiras, todos os jogadores, não vou colocar nenhuma responsabilidade em ninguém aqui, não acreditam no lance. E aí o Gabriel Novaes recebe cara a cara e o Everton faz mais um milagre, uma defesaça. Então repare, o Everton aparece em 4 lances de forma importante. No primeiro lance do jogo, quando o placar estava em 0-0, ele aparece depois
na jogada de contra-ataque do Gilberto com o Rossi, o placar já estava em 3-0, é verdade, mas isso acontece no começo do segundo tempo. E aí o Everton tem que defender uma bola que o Gilberto fura o menino, acaba colocando para dentro, mas ele tira. O Everton faz 2 defesas seguidas de uma jogada criada pelo Bahia, com o Nino Paraíba fazendo uma ultrapassagem pelo meio, sem a marcação travar na falta, para impedir que essa jogada fique perigosa. E depois a zaga dá uma desistida num lance importante de bola na área que ninguém pode desistir. E aí o Everton aparece mais uma vez. O que eu quero dizer é o seguinte: a vitória do Palmeiras, vou repetir, foi merecida sim, porque ofensivamente o time criou muito e o time foi muito eficiente, mas deixou o Bahia criar também oportunidades muito perigosas. E o Bahia, muito por conta do Everton, não mexeu no placar. Agora, é importante pontuar isso. O 3-0 é um placar excelente, mas o desempenho defensivo, ainda que não tenha recebido gols, pode melhorar no Palmeiras. Pode fazer com que o Everton trabalhe menos, ou trabalhe com bolas menos perigosas. Porque diante do Libertad, por exemplo, o Palmeiras pode ter menos chances. O Bahia tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. 41 gols sofridos em 25 partidas, contando com esses 3 do Palmeiras. Então era natural que o Palmeiras conseguisse se sobressair, mesmo poupando alguns dos seus principais jogadores. E conseguiu com mérito, jogando bem. Mas diante do Libertad, pode não ter tanta sorte do Everton estar num dia inspiradíssimo. E se der oportunidades para o Libertad fazer, a perspectiva de perigo é maior. O Libertad perdeu muitos gols na partida diante do Palmeiras na ida. Gols incríveis. O Everton também foi importante, ao mesmo tempo em que o Oscar Cardoso perdeu gols incríveis. O Palmeiras sofreu. O Palmeiras viu o adversário criar perigo e viu o adversário marcar. A diferença hoje, muito visível, foi que o Palmeiras conseguiu criar, conseguiu importunar, conseguiu ter intensidade. Fato que não aconteceu na última partida. Diante do Libertad, com alguns jogadores mais descansados, a tendência é que o Palmeiras tenha mais intensidade, jogue em casa, consiga criar mais perigo do que criou no Paraguai. Mas é fundamental que a equipe tenha um radar muito mais ligado defensivamente, principalmente com essas bolas trabalhadas no meio de campo, na intermediária, travando essa jogada antes que ela se torne perigosa. Pelo menos essa foi a minha concepção, observando alguns lances importantes e também o destaque para esses jogadores do Palmeiras, para o Rafael Veiga, para o Gustavo Scarpa, que no caso devem ser titulares diante do Libertad, se a minha memória não está falhando. Eu acho que sim. O Lucas Lima está suspenso contra o Libertad, o Rafael Veiga deve ser titular e o Scarpa também tem condições. Bom, agora eu quero que você deixe seu comentário aí sobre a análise, quero que você fale o que você pensa, se você concorda, fique à vontade para reiterar alguma coisa, se você discorda, fique à vontade também para pontuar sempre em alto nível. Quero o seu like, é importante para o canal, quero a sua inscrição, também é bem importante para o canal. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente, muito obrigado aos membros que estão colaborando com o canal. E é isso, faça seu comentário, curta, inscreva-se no canal, seja membro, muito obrigado e bora falar de futebol.